Primeiro está no versículo 48, onde diz: como é o homem celestial, tais também os celestiais. No versículo 49, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Amados irmãos, se nós pudéssemos tentar descrever de maneira microscópica o que tem acontecido com a fé cristã, o que ocorreu com a igreja na história, quais são as consequências que nós temos hoje. Se nós pudéssemos seriamente avaliar a condição da igreja, a sua situação, por que nós somos tão fracos na oração e somos meramente emocionais na oração? Porque a oração não é uma coisa profunda na nossa vida e a adoração não é a reação da profundidade da nossa vida. Por que nós somos tão rasos na interpretação, na revelação e na aplicação da palavra? Por quê? Porque nós somos tão... O cristianismo é tão superficial, né? Por que ele não se aprofunda? Por que as pessoas não se multiplicam nessa vida espiritual? É isso que ele está falando. A interpretação da revelação. Revelação só vem numa vida espiritual. Por que isso não desenvolve? Por que os seres humanos ficam correndo em torno de si e não vendo a necessidade de correr para Cristo, por Cristo, né? É isso, com as minhas palavras, o que ele está falando. Lemos a Bíblia como um livro, mas não permitimos que ela, como o livro de Deus, soprada, inspirada por Deus, se torne vida e poder dentro de nós. Por que a gente lê a Bíblia ou conhece a Bíblia como uma leitura intelectual e não conseguimos obter nessa leitura a rema, que é a palavra viva, que é a revelação? Então, é realmente um questionamento muito interessante. Por que um homem lê a Bíblia e lê, relê, pode até memorizar a Bíblia, mas não tem uma vida espiritual? Esse é o nosso objetivo aqui na academia, é treinar a vida espiritual. E com isso eu conclamo você de meditar sobre isso. Está lá no canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, está aí na tela. Vão lá, vão na playlist, ouçam esse vídeo várias vezes, se debrucem sobre isso, tenham uma solitude, fiquem a sós com Deus, perguntem, como é o assunto que nós estudamos, né? A solitude, o coração sereno, quieto, a quietude do coração, para ter então um encontro, um confronto e um encontro com Deus, com a Trindade. Como falávamos na live de quinta e de sexta, está gravada, está aí disponível para você. Tá? Inclusive os originais também, sempre os originais estarão no nosso canal YouTube. Passa a ser ela mesma a leitura que nos desvenda, que nos Você entendeu? A palavra viva, a revelação, é uma leitura em nós. Então ela lê a gente, não é a gente que está lendo, é ela que está lendo a gente. Ou seja, ela está falando para a gente o que é que o coração nosso, né, o nosso coração está dizendo, né? Por isso que eu costumo dizer assim para as pessoas que mentem ou são dissimuladas, né? Eu falo assim, não faça isso, porque Deus está ouvindo. Então quem crê realmente em Deus, não consegue falar uma mentira, e se falar, depois o Espírito Santo vai descer a lenha para dar consciência que pecou, né? É, na verdade, nós temos um pecado que é o nosso pai lá que cortou com Deus, né, o Adão, e nós esse é o pecado. O pecado é não ter a vida espiritual, porque quando Adão cortou com Deus, ele na verdade ele cortou com uma vida espiritual, né? E agora em Cristo nós podemos ressuscitar essa vida espiritual e passarmos
a ser um homem corporativo, é um homem que é encabeçado por Jesus Cristo. Que nos revela a Deus, que penetra, que transforma. Tá vendo? Se nós, A Bíblia quando lê o nosso coração, o Espírito Santo traz revelações, então, em função do coração, em função do que ele está vendo no nosso coração, de tal forma que a gente transforme a nossa mente, transforme o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo, porque essa é a referência. Isso é real, isso é mais real do que nós vivemos nesse mundo. É mais real do que política, é mais real que o próprio dinheiro que nós temos como uso aqui no plano horizontal, de qualquer bem. É mais real do que o próprio casamento, é mais real do que a própria família. É mais real, porque é espiritual e eterno. olhamos para a vida cristã hoje e vemos que há uma profunda apatia. Tá vendo? A vida cristã hoje é uma profunda apatia. Por isso que aqui na academia a gente está falando de vida cristã para aplicar na empresa, no trabalho. É só lá, é lógico. É na família, é no trabalho, é nos negócios, é em tudo. É vida cristã. Agora, como que eu vou ter uma vida cristã se eu não tenho uma vida espiritual? Se eu não tenho o Espírito Santo me guiando? Se eu não tenho toda a minha cabeça sendo encabeçada pelo Jesus Cristo? Se eu não conheço Cristo? E aí é o objetivo da academia é falar sobre isso e dar condições de todo mundo ir no nosso canal YouTube e ver outros canais de YouTube, que é o que nós temos como referência, são dezenas de canais, né? Dezenas de preletores. Então nós estamos trazendo para a nossa rede social e é isso que a gente espera que outras pessoas, os senhores estão me ouvindo, né, possam fazer a mesma coisa, montar a sua academia ou qualquer outro nome, e na rede social de vocês a gente fale de Cristo. E aí forme uma egrégora, aumente o corpo de Cristo com novos nascidos e também no amadurecimento, na transformação da mente, porque amadurecimento é a transformação da mente, é a transformação do caráter, de conduta em vida cristã, fazendo tudo, tratando de todos os assuntos que cabem tratar nesse plano que estamos vivendo. Uma profunda falta de consciência do que é a realidade espiritual. E, em contrapartida, o que nós temos muito são obsessões religiosas. Tá vendo? É o preletor falando que nós temos muitas obsessões religiosas, não uma realidade de vida espiritual. Bom, eu poderia enumerar muitos pontos que nos mostram a degradação espiritual. Tá vendo? Muitos pontos que mostram a degradação espiritual. Senhores, a força que tinha a igreja primitiva, formada pelos discípulos de Cristo, era tremenda. Inclusive a palavra dinamis era muito falada. E daí que o Espírito Santo me colocou na minha mente colocar esse nome na nossa empresa consequentemente, na nossa academia. Dinamis, vai lá no dicionário e vê, né? São mais de 35 anos que a gente conduz a Dinamis, a partir da sua. Até a fundação da Dinamis foi norteada por uma orientação do Espírito Santo. Agora, não estou falando isso que é mérito meu, não. O mérito é de Deus em mim. O mérito é do Espírito Santo que me conduziu, como também conduziu Cristo quando ele passou aqui no planeta, passou, quer dizer, teve a vida carnal, né? Agora ele continua, só que agora ele continua espiritual, tá? Então, esse símbolo aí da pombinha incandescente representa o Espírito Santo. E são 35 anos guiados por essa pombinha fazendo uma imagem do Espírito Santo aqui para nós, né? E ela está com uma asa aberta e descendo exatamente porque em Pentecostes o Espírito Santo foi derramado para todos que quiserem receber o Espírito Santo de habitação. E aqui nós estamos falando então
que houve uma degradação espiritual disso o quê? Da igreja primitiva, aquela primeira que foi, vamos dizer, fundada por Cristo e está sendo edificada por Cristo.